É isso aí, galera. Iniciando mais um podcast. Estamos indo longe, né, Lucas? Até perguntei qual que é o episódio. Episódio 19º episódio do nosso podcast. Com um convidado mais que especial. Fazia tempo que eu estava tentando trazer ele aqui para compartilhar um pouco daquilo que ele tem de conhecimento, a sua jornada. Mas a agenda do homem, eu vou falar para vocês, é embaçada. Mas eu consegui. Falei, pô, irmão, tava quase trazendo Jesus aqui, você nada, velho. Mas deu certo. Mas deu certo. Gente, antes de mais nada, não se esqueça aí de seguir nosso canal aqui, de comentar, interagir com a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira deixar depois, deixa aí, aí no YouTube, aí, que depois nós podemos responder lá através do Instagram, chegar a pergunta até o Flecha, né? Amigo, com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado por se dispor do teu tempo. Que é isso, se sinta em casa e saiba que para mim é um prazer te receber aqui. Isso é uma grande referência, já te falei isso diversas vezes. Tanto para mim, tanto para muitos, né? Muitos têm se espelhado na sua jornada. E creio que nós vamos bater um papo bem legal aqui para somar, né? Com esse nosso segmento que tanto precisa, né? Tanto anseia de profissionais que buscam compartilhar o teu conhecimento. Seja bem-vindo aí, tá? Pô, obrigado, Léo. Obrigado por abrir espaço aqui para a tua audiência, né? Para o podcast da LM. Cara, para mim é uma satisfação muito grande, Léo, porque você também é um cara que sabe que eu tenho um carinho e admiração gratuita, né? Eu já te acompanhava muito antes da gente se conectar. Posso falar que virar amigo e poder compartilhar de ideias, né? De situações e nessas coisas do nosso dia a dia. E estar aqui com você hoje, para mim, é assim, uma satisfação muito grande. Fico muito lisonjeado, porque cheguei aqui e ver teu time, né, foram me receber muito bem, né, acompanham, você tem um tanto de fãs, acompanham o DNA de Vendas, fico muito feliz todo sábado aqui, né, eu vejo as postagens, então eu estar aqui é um motivo de muito orgulho, muita satisfação. Cara, vamos embora, tenho certeza que esse papo hoje vai ser muito legal. Não, eu lembro quando você falou assim, falei, cara, quando que vai sair o curso, né? Você falou, Leozinho, tá pronto. Eu falei, então me dá o link logo que eu preciso comprar, cara. É isso aí. E comprei com muito carinho lá e apliquei aqui dentro da empresa com o meu time e participei. Fui até o final vendo as aulas, porque também foi muito importante para mim. Aí chegou uma galera nova, né? Eu falei, cara, é o seguinte, chegou galera nova, vamos aproveitar enquanto o nosso curso está valendo ainda. Estou fazendo os piá fazer. Teu acesso é vitalício, Léo. Estou fazendo os piá fazer, chegou vendedor novo, time novo, tá fazendo tudo de novo. Deu o Júnior, que é o meu gerente, falou assim, eu quero refazer. Aí todo sábado eles estão chegando mais cedo, estão refazendo. E tem sido uma benção. É muito conhecimento, né, amigo? Você apresenta para nós, ó. Falei, cara, ontem chegou nossos moletom, né? Falei, cara, hoje eu vou com moletom. Minha mulher falou assim, pô, amor, não combinou esse look que você tava ontem. Falei, eu saí de casa com uma roupa, daí chegou o moletom, eu coloquei. Aí você também tá com moletom aí de loja para loja. Ó, o moletomzão da LM chegou. Cara, o Lucas foi postar no Instagram, mano, o que tem de cliente, seguidor pedindo. Eu imagino. E eu fiz contado só para nós aqui, o time, cara. Tem gente me mandando mensagem lá no meu direct, Léo, eu quero um moletom aqui. Ué, o cara da Porsche aqui, o Rafa, né? Chegou aqui ontem cedo e falou assim, eu já vim de uma vez que eu sei que vai acabar, eu vim buscar meu moletom. Falei, irmão, eu fiz contado. Não, eu quero um moletom pra mim, cara. Mas você agora você comentou, né, que a Evelyn falou do moletom, né? Eu tava saindo de casa hoje, da minha esposa falou assim, você vai num podcast de moletom? Porque daí o que eu pensei? Eu falei, não, o Léo chegou moletom novo, ele vai estar de moletom. Eu falei, eu vou com o moletom de loja para loja, vou fazer a live do moletom hoje, né? Eu falei assim pra Evelyn, ela falou assim, não, eu falei, amor, eu vou com o moletom, tem que ir com o moletom. Ela falou, então vai com um look que combina com o moletom. Eu falei, não, só meter uma calça jeans, qualquer coisa combina com calça jeans. É isso aí. O importante é estar com o moletom da LM de loja para loja. De loja para loja. Amigo, se apresenta, conte para nós, fale um pouco da tua pessoa, da tua caminhada, para que a gente possa ir. Em meio a isso aí, a gente criando um caminho. Gente, não tem script, não foi nada. Falei assim, você quer falar sobre o quê? Falei, cara, deixa fluir, vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo, é isso aí. Bom, Léo, vou começar, né, Rodrigo, todo mundo me conhece por Rodrigo Flecha, né? Mas já vou contar um segredo, né? Meu sobrenome não é Flecha, embora todo mundo ache que é Flecha, não é Flecha. Eu sou Rodrigo Machado, tenho 42 anos, sou casado. Você não é o Rodrigo Machado, aquele cara lá que tá... Como é que é aquele cara lá que tá... traduzindo todo mundo futebol lá? O dublador. É Rodrigo Machado, não. Né? Você me fala. Não, e pior é o seguinte, quando eu comecei
usar esse é um apelido que eu ganhei de um gestor meu há muitos anos atrás, e quando lançou aquele filme Os Incríveis, Sim. o filho do Senhor Incrível era o Flecha, e aí um menininho corria para cima e para baixo. Ele me via sem parar, correndo para cima e para baixo. Aí ele falou, cara, você parece o Flecha, né, daquele filme. Eu falei que nem tinha assistido o filme. Ele falou, que filme? Aí eu fui assistir o filme. E aí ele começou a me chamar de Flecha. Quando eu vi, estava toda a loja que eu trabalhava me chamando de Flecha. E eu falei, cara, tá bom. Até tem um episódio engraçado, porque quando a gente foi lá para Anápolis, lá com o Rafa da Radial, tinha um reservado hotel, e eu cheguei lá, né, eu reservo em nome de Rodrigo. Daí lá, tudo bem, dei o documento, ela falou, desculpa, moço, a reserva que está aqui é do Rodrigo Flecha, que não está o Rodrigo Machado. Aí eu tive que abrir meu Instagram, contar a história para ela, o que era o Flecha, até liberar meu quarto, cara. Então, e é engraçado porque eu me apresento nos lugares como Rodrigo Flecha, né? Eu sou Rodrigo Flecha. Deixa eu contar uma dessa, então, do Rafa lá de Anápolis, para cortar você aqui. Beleza, né? Cheguei no hotel, tal, fui eu e a Evelyn, entrei no meu quarto, ele fez uma surpresa, né? Pegou uma foto, nossa, colocou uma lembrancinha. Isso aí. Os caras e o Léo chegou depois, pô. O Léo aqui foi também, o Léo lá da Grampix, né? Sim. Aí o Léo chegou, entrou no quarto dele e me ligou. Charazinho, vem aqui no meu quarto agora, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu falei, que Xará? O que foi, cara? O que tá acontecendo? Não, vocês só podem estar de sacanagem, o que vocês estão fazendo comigo aqui, cara? Vocês estão me zoando, cara. Vou ligar pro Rafa, vocês estão me zoando. Falei, o que tá acontecendo, Xará? Vem aqui. Cheguei no quarto dele, cara. Os caras colocaram a minha foto com uma flor em cima da cama, cara. Estavam preparando um encontro. Cara. Eu falei, esses caras estão de sacanagem, cara. Não acredito que os caras meteu o Rafa. O cara, me perdoa, foi os meninos, não sei o quê. Eu falei, pô, tudo bem, dá o chocolate pra cá e me dá mais uma foto, né? Que massa. Aí rolou essa resenha. Vamos lá. Daí ele acabou te apelidando de Flecha. De Flecha. E aí ficou. E eu uso esse nome com bastante carinho, né? A turma me chama de Flecha. E estava comentando, sou casado, tenho 3 filhos, né? O Caio, a Isa e a Julinha. E casado com a Roxane, ano que vem a gente completa 20 anos já juntos, né? Caraca, então, uma vida, né? É ao mesmo tempo que eu estou no carro, porque foi muito engraçado quando eu conheci ela, eu estava saindo, eu era televendas de material de construção, eu estava saindo do televendas e eu estava iniciando minha jornada como vendedor de carro. Concessionária ou seminovo? Concessionária. Aí eu entrei como vendedor na concessionária Renault, aqui na Marechal, inclusive, aqui perto. E de lá eu construí uma história, vamos dizer assim, uma carreira dentro do ramo automotivo, né? Aí eu iniciei como vendedor, eu fui instrutor de treinamento, depois eu fui gerente de RH, fui gerente de loja, até chegar à diretoria de concessionária. E há 2 anos e meio eu saí do Mato Grosso, que foi a última experiência que eu tinha, né, lá como dirigindo uma rede, e voltei para Curitiba. E aí ingressei na Belos, então estou lá há 2 anos e meio. E tem 1 ano e pouquinho que o Rodrigo me convidou para fazer parte do projeto de loja para loja. E aí a gente vem hoje rompendo algumas barreiras, rodando o Brasil. E é muito legal poder dividir um pouquinho do que eu aprendi. A gente está sempre aprendendo, né, Léo? Sentar com você aqui eu aprendo, sentar com o Léo da Grand Prix eu aprendo, sentar com o Rodrigo e com o Silvão eu aprendo. Então a gente está aprendendo todo o tempo. Acho que deve ser muito prazeroso estar, igual no teu caso, que está do lado do Silvão e do Rodrigo dia a dia, né, cara? Cara, Quanto conhecimento esses caras não têm, é uma ideias. História, eles têm uma história de vida. Você pega a história do Silvan, que ingressou, que começou a Belos há 34 anos atrás, agora em outubro faz 34 anos. E você vê toda a trajetória, como foi construído, como foi feito. Aí você pega depois, né, o Rodrigo, ele e o Silvão têm uma diferença de 16 anos, se eu não me engano. E aí depois você vê a pegada do Rodrigo mais jovem na questão de tecnologia, criando o AutoConf. Processo, aí né? depois criando o canal de loja para loja, com o intuito de realmente levar conhecimento. E você sabe, você acompanhou essa jornada durante um grande período, e hoje posso falar que 80% das coisas que ainda são criadas dentro de loja para loja são gratuitas. O Rodrigo, ele é tão moderno que ele decidiu emplacar mais um filho agora. Mais um agora, você viu? O Vicente está vindo aí. Mas você falando essa parada de quando você chegou na Belos há 2 anos e meio atrás, você já sabe, você vai lembrar que eu te falei, quando eu fui lá, liguei pro Rodrigo, falei, cara, preciso bater um papo contigo, tô com umas dúvidas e tal. E sobre a questão até de gerentes e departamentos que eu tinha aqui. Daí ele falou para mim, olha, eu contratei um cara, que ele está na concessionária, eu estou trazendo algo novo, ele vai vir para o seminovo. O meu gerente está saindo de férias, eu vou cobrir as férias e quando ele voltar, esse cara já entra no lugar. Então, antes de você chegar, eu já sabia quem era você, o Rodrigo já tinha me contado. Legal.
E essa questão, quando você foi de loja para loja, foi a mesma coisa. Logo quando, eu acho que foi praticamente nessa nossa ida lá pro Rafa da Radial. Lembra que nós sentamos no sofá e batemos um papo, e você falou, ó, tive 2 propostas, e uma delas é um novo projeto com o Rodrigo e tal. Então, por tabela, assim, eu sempre tenho sido presenteado em saber no momento exato dessas decisões e portas, né? Vamos falar como portas abertas para você, mas com certeza, contudo, dizendo fruto, né, do teu trabalho, da tua dedicação, da tua experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou um cara que eu nunca trabalhei em concessionária. Pelo contrário, uma vez eu fui na Fiat, que acho que é Grupo Barigui. Da Barigui, Tá. E eu fui fazer uma entrevista lá. E parecia um negócio de alcoólicos anônimos, assim. Você sentava numa sala e fazia um círculo, todo mundo sentava na cadeira, você tinha que preencher um formulário, e você ficava de pé e você tinha que falar, tipo assim, dá um resumo de quem é você, assim. Estou há tantos dias. Cara, estou há tantos dias sem vender o carro. Beleza. Aí que começou aquilo, quando chegou na minha vez, eu falei, cara, eu te agradeço pela oportunidade, mas eu não... Cara, o nível que eu não tenho que passar por isso aqui. Se vocês quiserem me ouvir lá no canto, a gente troca uma ideia. Eu falei, cara, tô fora disso aqui. Tipo assim, com todo o respeito aos que estavam lá, mas eram pessoas que não tinham uma grade, né, dentro do segmento automotivo. Um trabalhou na Casas Bahia, outro trabalhava vendendo revista, diversos segmentos. Só que o meu eu já estava dentro desse segmento do automotivo. Então era um processo seletivo. Eu falei, irmão, se para entrar nessa empresa já está desse jeito, imagine como é que não deve ser aí dentro. No meio da reunião, eu falei, fiquei de pé e vazei. Falei, cara, isso aqui não é para mim, não. E vazei. O que é a minha pergunta? Eu vejo que, geralmente, concessionária, eles trabalham numa parte mais explosiva. Meta, se não cumprir meta, é mandado embora. É treinamento todo dia, é reunião todo dia. Não estou dizendo que todas são assim, mas eu vejo que uma boa parte é assim. Eu vejo vendedores e até donos de loja de carro que já trabalham em concessionária, a pegada é um pouco mais agressiva. Hoje, se você falasse para mim, você faria aquilo que você fez de novo? Eu não faria. Eu pegaria aquilo como uma oportunidade para agregar para o meu currículo. Eu agi como um menino, fui maturo e deixei a soberba, né? Pô, sou mais que esses caras. E saí fora dali. E fui para uma outra loja de carro, onde meu caminho foi para o outro lado. Então, assim, pô, você faria diferente? Faria. Talvez eu entraria para me conhecer um pouco mais do mercado, é o know-how, né, que você vai criando. Me conte como que é, cara, essa pegada concessionária, treinamento. Para você chegar onde você chegou hoje, toda essa carreira na concessionária, foi essencial tudo aquilo que você vivenciou para que você possa estar vivendo esse tempo hoje? Foi, Léo, foi. Realmente tem uma... É engraçado você comentar isso, tá? Eu estou lembrando agora, né? Eu fiz 7 entrevistas para entrar na concessionária. 7. Eu passava, daí a pessoa me ligava. Você passou. Daí eu falei, eu começo? Não, agora você vai passar por outra entrevista com a pessoa tal. Aí, tá bom. Falou até com o padre no final, por último. assim foi indo. Cara, no dia que o gerente lá, de marca, que eles chamam, falou que eu estava aprovado, e aí ele me deu um papelzinho assinado com aprovação, agora é só ir lá no RH. Cara, eu não acreditei, porque eu falei, caramba, eu fui aprovado agora? Era a 7ª entrevista, né? E aí eu fui aprovado. E realmente eram métodos, não sei se ainda usam hoje, né? Mas são métodos um pouquinho diferentes. É um método meio que de exposição, vamos dizer assim, para que eles te provocavam desde o início para ver se você... Era a análise deles, não dar a cabeça deles, para ver se você estava apto, né? O que eu percebo, assim, eu acho que a pressão, Léo, ela existe tanto na concessionária quanto no carro seminovo, porque no final das contas a gente tem que produzir para pagar as contas, né? E daí, se isso não acontece, começa a ficar complicado. Obviamente que tem outras situações que deixam isso um pouco mais tenso, né? Por quê? Porque a montadora, ela exige alguns objetivos assim que não são fáceis às vezes de atingir, né? Então, é um efeito cascata. Você pega um presidente de uma montadora que vai para cima dos seus regionais, seus diretores, que, consequentemente, vão para cima dos dealers, né, que são os titulares, que eles chamam os donos da revenda, que vão para os seus diretores, gerentes, e aí desce para o time e vem embora. Né? Então, se resume à venda. Tudo se resume à venda. Né? Então, realmente é uma pressão um pouco diferente.
É engraçado contar isso, que não falo, ver um filme na cabeça, assim, né? Porque quando eu ingressei no ramo do carro, é engraçado, eu sou músico aposentado, vamos dizer assim, né? Já toquei muito tempo. E aí eu sempre... Pagodeiro ou samba? Como é que diz? os dois. Porque tem os né? o cara que ele é polaco, ele não gosta que chama ele de alemão. O cara que é alemão não gosta que chama ele de Não, eu polaco. não tenho esse problema, não. Se o O cachê importante é entrava trocar no o cavaco, né? o cachê entrava no bolso, Isso o aí. cavaco tocava. O cavaco. E aí, o que acontece, Léo? Eu sempre toquei e trabalhei. Sempre toquei. Eu tinha música como uma válvula de escape. É muito engraçado isso, porque a turma se você me conhece, eu não bebo e eu vivia na noite, né? Só que eu gostava de tocar porque a música era um negócio que me fazia muito bem. E me faz bem até hoje. Às vezes eu estou em casa, pego o meu cavaquinho, toco umas 2, 3 musiquinhas, parece que a tensão diminui, né? É gostoso. E eu sempre trabalhei e toquei. Como vendedor de carro, quando eu fiz meu primeiro mês como vendedor, fui muito bem, e eu recebi meu primeiro salário, acho que eu já te contei essa história, eu não acreditei. Uhum. Caiu o valor, e, cara, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. Falei, mãe, caiu tanto na minha conta. Caiu uma laminha aqui. E aí a minha mãe falou assim para mim, ela falou, filho, eles estão testando ver se você é honesto. Vai lá e devolve. E eu não pensei 2 vezes, eu corri no banco, saquei, coloquei no envelope dinheiro, e cheguei no meu gerente e fui entregar o dinheiro. Falei, tá aqui, ó, depositaram errado na minha conta. Ele falou, como errado? Eu falei, não, tá aqui, tá louco, tá faltando dinheiro, tá aí na minha conta. Daí ele falou, não, cara, isso aqui é porque você vendeu, e se você vender mais, você vai ganhar mais. Eu falei, não, você tá maluco, não tem como. Ele falou, não, tem como sim. E, cara, e ali naquela hora, parece que eu levei uma paulada na cabeça e, tipo assim, acorda pra vida. E aí eu falei assim, cara, aqui dá pra eu mudar de vida aqui. Uhum. E aí foi quando eu abandonei a música e fui me dedicar a vender. E fui me dedicar a entender como funcionava o processo. Sempre fui muito curioso. Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu percebia meu gerente, às vezes, fazendo alguma coisa, eu colava nele, perguntava, quer que eu te ajude? Como é que faz isso aí? Né? E aí eu fui, aos pouquinhos... Você foi se né, encontrando. fui construindo esse caminho. Né? Aí eu lembro que, uma vez, eu tinha 1 ano como vendedor, e aí o prédio do RH da empresa, que inclusive é o Grupo Barigui, você estava comentando, o prédio do RH era na concessionária da frente, ficava em cima da Ford, assim, né? E eu trabalhava do outro lado da rua, na Renault. E aí me ligaram do RH e pediram para eu ir para lá. Você pode vir aqui no RH, a gente precisa conversar com você. Cara, e foi a pior sensação que eu tive, porque eu estava muito feliz, eu estava batendo as metas, eu cheguei para o meu gerente e falei, cara, estão me chamando no RH. Ele falou, não sei, vai lá ver o que é. E eu fui sofrendo, falei, caramba, cara, eu vou ser mandado embora. Acabou. O que eu fiz de errado? Eu já fiquei pensando, né, cara, o que eu fiz de errado? Que besteira que eu fiz. E aí cheguei lá, e aí a moça do RH falou assim, o teu gerente te indicou para um processo seletivo interno para ser instrutor de treinamento. Você topa? Eu falei, filho da mãe, né, cara? Eu perguntei para ele, falou que não sabia nada, fez eu sofrer. E olha que louco você falando isso, cortar um minutinho. Esse mês eu dei um bônus para algumas pessoas aqui dentro. Léo, você não deu para todos? Eu falei, não dei para todos porque tem gente que ganha muito bem e já está feliz com aquilo que ganha. Então, nós escolhemos 3 pessoas e demos um bônus para essas 3 pessoas. E uma das pessoas chegou em mim e falou assim, chefe, eu estava arrancando um matinho ali fora, que eu fico incomodado com o matinho da grama ali. Cara, eu não esperava por aquele valor, é muito para mim. Obrigado, tô sem palavra, né? Ele é muito simples, assim. Aí eu falei assim, cara, isso aí é um reconhecimento que a empresa está vendo sobre a tua pessoa e isso é um bônus que a empresa está te dando. Daí ele veio assim para mim, não, mas se eu te perguntar algo, você me responde? Eu falei, respondo. Você não vai me mandar embora, né? Eu falei, cara, eu tô te dando um bônus e você tá com medo de ser mandado embora? Não, porque pode ser uma pegadinha, né? Eu falei, cara, não, a gente está te beneficiando. Ele falou, não, porque uma vez eu trabalhei num lugar, fizeram isso comigo e me mandaram embora. Então, cara, os colaboradores também, eles necessitam, né, desse reconhecimento e muitos lugares não faz, mas foi legal, assim, fiquei com uma pena dele, assim, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos ele e ele entendeu sobre isso. Mas, assim, Léo, hoje, aí eu fui construindo essa carreira, né? Aí foi um período muito bacana. Aí eu comecei a rodar as lojas e aí eu falo que foi algo que acho que me ensinou demais. Então vamos lá, toda a parte do grupo assim vai contratar um novo comercial, passava por você? Passava por mim, eu Todo treinava. comercial. Todos os vendedores do grupo eu que treinava. Caraca,
E aí depois, cara, eu cheguei a ter, pensa, dentro de um mês eu cheguei a ter no Grupo Barigui mais de 100 pessoas numa sala para treinar. Do tamanho da quantidade de vendedores que entravam, aquela O Grupo coisa de Barigui hoje está entre os maiores do Brasil aí, né? Tá, é o terceiro maior hoje do Brasil, o maior do Sul. Né? Tem 70 concessionárias. Né? Acho que hoje deve estar batendo quase 3.000 funcionários. É coisa doida. A minha administrativa hoje aqui trabalhou 14 anos lá. Nossa, então, ela sabe. Uhum, e aí, passei um ano como instrutor de novo, aí me chamaram para ser, né, gerente de RH para coordenar toda essa área de treinamento. E aí eu comecei a fazer um trabalho um pouco diferente. E aí eu falo que, para mim, foi, acho que a maior faculdade que eu tive. Por quê? Porque aí eu começava a rodar as lojas, para ver como que os gerentes faziam com os processos, que existia toda uma metodologia de trabalho, e aí eu tinha que aferir isso, né? Eu tinha que ver como que os gerentes trabalhavam. Então, eu levava sempre um instrutor comigo, eu cuidava do gerente, o instrutor cuidava da equipe, e no final eu tinha que fazer um relatório. E o negócio começou a ficar tão sério, que aí um dos diretores do grupo me chamou, que lá era tudo dividido por marcas, né? E ele falou assim para mim, ele falou, Rodrigo, eu queria que você começasse a cobrir férias de alguns gerentes. Quando eles saem de férias, eu queria que você fosse para a loja e cobrisse férias. E no final desse período, eu queria que você me fizesse um relatório e você me dissesse se eu mandava embora, se eu mando embora o gerente ou não. Caraca, onde você estava entrando? E eu falei, minha nossa, né? E eu falei, tá bom, né? Você está ali, você tem que, né? Vamos trabalhar. E aí eu começava, eu até brinco, até hoje, que eu entrava por uma porta, o gerente saía pela outra, né? Que ninguém queria me ver. Então, era uma coisa de doido. E aí foi indo. E nesse período daí, Léo, comecei a fazer alguns trabalhos, só que eu comecei a enxergar como vários gerentes trabalhavam. Por isso que eu falo que ali girou uma chave muito grande. E dessa época que saiu a frase que eu tanto uso, que é cuide das pessoas, isso vende. Né? Por que eu falo isso? Porque eu comecei a perceber que os gerentes que mais tinham resultado eram os gerentes que mais se envolviam com o time, nos processos, estava ali junto, né? Entendia, conversava, instruía. Porque é muito cômodo eu, né? Vamos dizer assim, na posição de gestor, na posição de gerente, que muitos que estão assistindo aqui são, é muito cômodo eu simplesmente dar um tapa na mesa e vai lá e faz do jeito que eu estou mandando, é muito simples. Mas você pegar a pessoa, mostrar para ela como que faz e fazer com que ela entenda o sentido daquilo que você está solicitando, e daí ela verdadeiramente fazer com envolvimento, com dedicação, prazer, né? É outra coisa. Né? E aí eu comecei a ver que muitos gerentes que performavam tinham esse perfil. E aí eu falei, opa, eu acho que é um caminho legal. Resumindo, você foi para analisar o gerente e quem foi analisado foi você mesmo. Cara, eu fui aprendendo. Você aprendia com os caras. Até que um dia eu fui cobrir férias, fiz o relatório, não foi satisfatório, apresentei o relatório, e aí o diretor falou assim para mim, você dá conta de tocar essa loja? Eu falei, dou. Aí ele falou, então tá bom, parabéns, você é o gerente da loja. E os caras não têm sentimento, né? Não, e eu morava em Curitiba, essa loja era em Blumenau, isso foi numa segunda-feira de manhã, eu estava namorando a Roxane ainda, e eu falei, não, beleza, então vou me organizar, né? Quando que eu assumo a loja? Quarta-feira. Cara, como é que eu vou quarta-feira para Blumenau? Vou embora, né? Quarta-feira. Falei, minha nossa. Aí, cara, daí eu falo que Deus foi muito generoso comigo, porque Ele sempre colocou pessoas muito legais do meu lado, que sempre me ajudaram. E aí, nessa época, tinha a dona Márcia, que era diretora, na verdade, da RH do Grupo Barigui, Márcia Grácia. E ela falou assim, Rodriguinho, ela chama de Rodriguinho, vai, e quem vai acertar todos os detalhes dessa tua transferência sou eu. Se não ficar do jeito que eu quero, eu vou te ligar e você vai voltar aqui para o RH, para o treinamento. Eu falei, tá bom, Ana Márcia. Então, aí eu fui em paz. E aí, nisso, eu liguei para minha esposa e falei, amor, o negócio é o seguinte, liga para o teu pai, fala que nós vamos para lá, e aí nós vamos noivar. Teu sogro morava lá. Meu sogro morava em Balneário, mora lá até hoje. Eu falei, nós vamos noivar, eu vou pedir para o teu pai para você morar comigo, e daqui 1 ano nós vamos casar. Desse jeito, pode ser? Ela, meu Deus, eu falei, só faz isso que... É nós e já é. E assim foi, assim a gente fez. Então, aí acelerou o meu processo de noivado, casamento, né? E assim foi, eu comecei a morar com a Roxane. E fui para lá. E aí, foi um baita de um desafio, Léo, baita de um desafio. Porque aí sim eu falei, agora eu vou ser testado. Porque o que acontece? Até então eu era o cara que ia nas lojas e apontava o dedo. E daí o jogo virou.
Eu falei, agora eu vou ter que mostrar... Agora não é assim, agora é 3 dedos contando agora aí. virou o revólver pra mim, né? Falei, agora eu vou ter que mostrar que tudo que eu falava funciona. E aí, Léo, mais uma vez, com bastante trabalho, com dedicação, né, Deus botando a mão ali, a loja vendia em média 65 carros. No primeiro mês ela vendeu 123. Meu Deus, se dobrou. Meu telefone não parava de tocar. Só que tem um outro problema. Porque daí o Ângelo, que era o diretor, ele falou assim, o Rodrigo foi lá e resolveu o problema dessa loja, né? A hora que estava rodando a loja, eu falei, agora eu tô feliz aqui, né? Tava Vamos resolver arrumado. o problema de outro. Ele me ligou. Ele falou, viu, você vai voltar para Curitiba agora que tem outra loja aqui que tá feia. Eu falei, não. Ele falou, não, pode ser. Aí pega, volta para Curitiba de novo. Porque você chega assim, vamos lá, você sai daqui de Curitiba, trabalhando no RH, treinando vendedores e analisando gerentes. Aí você sai daqui, o curitibano é um tipo de pessoa, um tipo de persona. Você sai daqui e vai para uma outra cidade, um outro povo, uma outra cultura. É isso aí. Cara, é muito além de chegar lá assim, não, saiu de 60 para 120 carros. Léo. E dentro de um mês, para você analisar o povo, analisar como que é o mercado, analisar como que poderia se encaixar, né? Cara, parabéns. Isso aí eu vou tirar o chapéu. Olha que loucura. Quando eu cheguei lá, o povo alemão, cara, é muito doido, cara. Eles são também muito fechados. Só que assim, quando você cai na graça deles, aí você ganhou um amigo, você ganhou... E tinham muitas cidades vizinhas, assim, e como eu viajava bastante para lá para dar os treinamentos, eu fui pegando um pouquinho, conhecendo. E o sobrenome da minha mãe é alemão, é Bort, né? E eu brigo com a minha mãe até hoje, falo, pô, mãe, por que você não colocou o sobrenome em mim, né? Só que quando eu cheguei lá, eu falei, cara, o que eu faço para me conectar com esses caras rápido? Fiz meu cartão de visita, Rodrigo Bort. E aí... O sobrenome não era Flecha, era Bort. Não, ela era Bort, aí coloquei o Bort. Aí, quando eu dava meu cartão, já me apresentava. Eu estava igual, lembra que tinha antigamente tinha um programa, não lembro qual que era, que tinha o Paraíba, tá aqui meu cartão? Era tipo eu com o cartão. Eu andava com o cartão no bolso, fiz um monte de Rodrigo Bort, eu chegava e apresentava. Era, quem não tinha cartão... Você tá doido. Tinha uns porta-cartão, lembra? As carteirinhas, coisa mais linda. E aí eu chegava em tudo que era lugar, prazer, Rodrigo Bort, prazer, Rodrigo Bort. E os caras, Bort, é alemão, e vai embora. E associação comercial, ia para cidades vizinhas. Cara... aniversário não sei de quem. Leva um carro da Fiat lá, vamos colocar lá na frente. Tem hoje o risoto do... vamos botar. E assim, a gente foi fazendo um trabalho bem legal de conexão com a galera. E aí, a turma levava cachaça, né? Que em Luiz Alves tem muita cachaça lá. Isso aqui é da boa, viu? Eu não bebo. Obrigado, não sei o quê. Levava cachaça. Aí, geralmente, eu dava para alguém. Uhum. E aí, passavam uns 15 dias, o cliente vinha. Tomou? Falei, pensa na cachaça boa. Cara, e é o nosso negócio, tem que estar conectado o tempo todo, né? E aí deu muito certo. E aí voltei para Curitiba. Cara, aí peguei de novo outra loja. Difícil, ruim. Essa demorou mais. Essa demorou um bom tempo. E olha que doideira, como não tem carinho mesmo. Eu fiquei 3 meses lá sem bater meta. Os 3 primeiros meses foram horríveis, mas assim, muito longe da meta. Muito longe. Mas consequência daquilo que já estava acontecendo. Que já estava acontecendo. E eu estruturando, e mexendo, e trocando, e treinamento, cara. Todo dia, treinamento, 8 horas da manhã, eu reunia com a galera. Eu era muito Caxias, muito chato. Então, exemplo, a gente tinha uma sala, 8 horas em ponto, eu trancava a sala. E chegou 8h01, não entra mais. Eu era muito chato. E aí foi indo, e a gente teve uma reunião, cara, pesada. E pensa, eu já estava muitos anos no grupo, tinha histórico muito bom. E eu estava nesses 3 meses muito ruins. Eu fui chamado numa reunião com o diretor e ele falou, se tiver mais um mês ruim, você está na rua. Independente do que você fez. Independente do que eu fiz. Rapaz, eu falei, e agora? Nem que eu tenha que comprar esses carros, mas eu vou vender. E aí nós temos que acelerar. E assim foi indo. Aí, felizmente, bateu assim na tampa, né? E aí, em 2012, se eu não me engano, 2012, eu lembro que eu fui eleito pela montadora, pela Fiat, o melhor gerente da Regional Sul. Teve um encontro de gerentes na fábrica, lá em Betim. Então, foi outro processo que me marcou bastante. E assim, Léo, sempre muito curioso, dedicando, tentando aprender tudo, né? Até eu estava conversando com meu filho essa semana, né? Na segunda-feira, ele estava lá comigo, a gente foi jantar, e daí ele falou assim para mim, pai, ele falou, pô, pai, eu tô num processo meio complicado. Eu falei, por quê? Daí ele falou, porque eu sei um pouco de tudo. Ele falou, mas no final... eu não sei tudo de nada.
Ele falou, e eu olho para você, ele falou, pô, pai, se eu fizer qualquer pergunta para você do carro, da venda, você me responde. Ele falou, você ficou especialista nisso aí. Ele falou, pô, eu queria ser um especialista também, né? E aí eu falei para ele, eu falei, puxa, filho, até é difícil responder isso aí para você. Eu falei, mas não é de hoje, né? Eu falei, pô, o pai tem uma jornada por trás. Muito tempo atrás, né? Falando do final de 2005, né? Então vai fazer 20 anos. 20 anos. E você vai construindo, você vai se relacionando, você vai entendendo, tudo vai mudando, né? E eu falei, mas ainda dá tempo. Eu falei, né? Eu falei, que é novo, né? A idade que ele tá foi a idade que eu comecei no carro, né? Eu falei, então, cara... Então ele já tá melhor que você. Já tá. Eu falei, então dá tempo, dá tempo. Então... Mas acho que essa questão, Léo... Só que aí eu vou voltar agora um pouquinho no que você falou dessa pressão, né? Eu acho que o que mais difere, e eu acho que eu sentia muita falta na concessionária, e hoje eu vejo que tem de sobra, e às vezes as lojas elas têm que cuidar um pouquinho mais, porque na concessionária você tem uma ausência total de proximidade com o dono. Cara, para você conhecer o dono, é quase impossível. Pô, eu fiquei 8 anos na Barigui. 8. Acho que 8 anos na Barigui. Cara, de 8 anos na Barigui, eu acho que eu falei com o Ivo 3 vezes, 4 vezes. Que é o dono. Que é o proprietário. Então, falava mais com os diretores, com os outros gerentes, né? E eu percebo essa proximidade muito grande do dono com as lojas. Quando a gente vende seminovo, pô, o dono tá todo dia no negócio. Tua galera tá aqui, tá te vendo, tá, né? Eu nem fico na minha sala, fico mais com eles ali. É isso aí, né? E aí é um outro desafio. É um outro desafio. Porque tudo em excesso gera problema. Então, quando você, às vezes, tem muita proximidade, acaba que a turma não tem maturidade para entender. Né? O quão benéfico isso pode ser. E acaba indo por um outro caminho. E aí a gente, toda vez que às vezes o dono tem que cobrar, eu percebo muito isso, o dono tem que cobrar, né? A turma já acha ruim, a turma já torce o nariz, mas poucos às vezes, e aqui fica uma dica para o vendedor que está assistindo, você que é de loja de seminovos, e na verdade concessionária, seja qual for, sempre se coloque no lugar do dono. Quando a gente fala muito em ter pensamento de dono, em ter cabeça de dono, mas, cara, pensa as angústias que esse cara sofre. O vendedor, o gerente que está ali na loja, faça chuva, faça sol, independente do resultado, se for bom ou ruim, ele vai colher o fruto do que ele plantou. Mas no final do mês vai cair. E muitas vezes você não está atrás do outro lado da mesa para entender que muitas vezes o dono da loja honra você, mas não tem quem honre ele. Às vezes ele faz esse pagamento no prejuízo. Ele está tirando, às vezes, dinheiro de outro lugar, ele está fazendo alguma coisa para honrar. Algumas vezes. Então, aqui fica um alerta e uma dica para pense como dono mesmo, coloque como dono, porque não é fácil. De vez em quando eu converso com o Júnior, vou abrir aqui, que talvez possa ser os meninos assistam, mas de vez em quando eu chamo o Júnior para conversar, que é o meu gerente, fala assim, cara, conversa com os meninos, porque eles já estão confundindo um pouquinho. Eu não quero perder essa parada que nós temos aqui, do que nós estamos vivendo aqui na loja, de respeito, em parceria, em relacionamento. Mas, de vez em quando, eles dão uma viajadinha na maionese, eles esquecem que eu sou o dono, que eu sou o patrão, e confunde um pouco. Eu falo, Júnior, vai lá e conversa com os meninos. Manda eles dar uma segurada aqui, que não está legal. É isso aí. Que eu vejo, porque, exemplo, eu tenho amigos que ele é tipo isso que você falou. O vendedor não entra na sala, só dá bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo, meta, quero venda, se não vendeu, não sabe da vida do cara, nunca falou com o dono, malemar. Eu ainda conheço lojas de carro que é um pouco blindado assim. E o cara não mistura mesmo. Não mistura. Eu já misturo um pouco. Cada um tem o teu perfil. Eu acho isso legal. Exemplo, nós estamos vindo de meses assim que nós estamos numa pegada muito legal. Batendo recorde de venda e faturamento. Os meninos bem assim, Léo, por que você não posta? Vamos postar, todo mundo quando bate recorde posta. Falei, irmão, chamei eles todos para conversar e falei o seguinte, vocês estão escrevendo o nome de vocês na história da LM. Para mim já é o suficiente. Isso está sendo parte do currículo de vocês, da grade de currículo de vocês. Igual você falou, ó, recebi prêmio não sei do que, fui reconhecido. Isso aí faz parte da tua história. É isso aí. Amanhã cada um, quando eu entrei na LM, nós vendia X, começou a vender tanto. Eu fui o vendedor que mais vendi. Eu fui o vendedor que eu tirei o maior salário. Isso faz parte da tua história.
Eu não quero expor isso. Eu acho que isso não tem necessidade. O momento que eu achar que tiver que postar, eu posto, mas eu acho que isso... Eu converso muito com eles. Vocês estão escrevendo o nome de vocês e isso, para mim, é o suficiente. Eu falo muito isso com eles, mas tem muito, Flecha. Acontece do cara acabar misturando, assim, pô, quero isso. Entra um carro, repasse carro para mim? Como assim repasse carro para mim? Tipo, como assim? Posso ficar com esse carro para mim? Como assim posso ficar com esse carro para mim? São perguntas que não tem nem que ser feita, né? Mas tudo bem. A gente conversa, que tudo é através do diálogo. É isso aí. Eu exponho como que é a política da empresa, essa é a minha visão, aceita se você quiser. Se não quiser, tchau e benção. O mercado está aí para todos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa tua jornada, que você está dentro do segmento, treinando pessoas, cuidando de pessoas, que é o que vende, o que você tem encontrado de maior desafio entre vendedores? Eu tenho uma visão eu quero expor o que eu vejo, mas eu queria que você me dissesse que você vai muito além. Exemplo, nós vemos que tem vendedores que têm muita dificuldade de gerar um desempenho, chegar em números, entender sobre processo. O que você vê? Isso é o problema de vendedores mal qualificados ou de empresas que não dão o treinamento suficiente? Exemplo, na concessionária isso não falta. Mas eu vejo que no nosso segmento isso é raro. Entre o nosso segmento hoje, vocês são os pilotos, né? De iniciar esse projeto, de treinar vendedores, de criar cursos. Exemplo, existem treinadores, mas a maioria dos treinadores são treinadores de meta. Eu tenho a meta para você chegar a esse número. Não, eu estou falando de treinar pessoas. Então, isso para mim, o de loja para loja, o DNA de vendas, foi o pontapé. Vocês são, como é que eu posso te falar quando são pioneiro, né? Nesse segmento. O que você vê hoje? O que os vendedores têm apresentado? Quais são as dificuldades e as limitações? Onde você vê que é a falha disso acontecer? Léo, assim, é complicado apontar o dedo e falar sobre uma falha, né? Mas eu acho que falta um pouco de ambição, assim, um pouquinho mesmo da atitude de querer fazer o negócio, sabe? Eu acho que hoje, se você abrir, cara, o YouTube, não estou nem falando aqui de DNA, não estou nem falando... Cara, você tem muito conteúdo, cara. Antigamente você não tinha nada, cara. Não. Você não tinha nada. Eu tinha que pegar um catálogo dos carros. Na época que eu comecei, estavam começando a criar site de montadora, cara. Site de loja de carro. Você tinha que pegar um catatal de um catálogo e decorar o que era Kit Celebration 1, Kit Celebration 2. Cara, era uma loucura, cara, né? E aí eu percebo assim, hoje a turma ela espera demais. Como o mercado hoje demanda muito conhecimento, entrega muito conhecimento, o vendedor se acomoda e ele fica esperando. Dentro do DNA, eu coloco lá os 3 P's que eu falo que são muito importantes para um vendedor, e eu acho que é aí onde eles mais pecam, porque para mim é postura, posicionamento e pergunta. Né? Postura, posicionamento e pergunta. Eu bato muito nisso. Por quê? Postura. Léo, vendedor hoje, eu vejo muito vendedor com vergonha de ser vendedor. O cliente entra na loja, eles se olham para ver quem que vai, atender primeiro, como se fosse, nossa, meu Deus, o monstro entrou, quem que vai enfrentar aquele bicho agora, né? Aí tem que levantar um corajoso lá, cara, é só dar um sorriso, é só dar um bom dia, né? Tá bem arrumadinho, cabelinho penteado. Não estou falando pro cara, beleza é um troço que, por exemplo, eu não sou o cara mais bonito do mundo, mas eu posso ser um cara simpático, agradável, né? Postura, né? Postura, a maneira que eu me visto, eu também, cara, isso faz muita diferença. Você não chegar com a gola, a camisa tudo torta, o tênis tudo cadarço sujo de barro, desamarrado. Cara, cuida disso, isso é o básico. Posicionamento. Nós somos homens de negócio, mulheres de negócio. Cara, nós sentamos e falamos de valores de 50, 100, 500, 1 milhão. E como cara, você tem que cuidar da tua comunicação, você tem que cuidar da maneira que você se porta, a maneira que você olha para o cliente. Então, assim, o posicionamento, você tem que saber falar não, você tem que mostrar para o cliente qual que é o caminho correto. Eu percebo muitos vendedores com medo de sentar e falar para o cliente, viu, essa condição que você está me falando, eu não consigo. Mas, olha, eu estou disposto
a te ajudar a gente encontrar aqui um meio termo e uma solução para que Você falando assim do vendedor ter medo de falar não, recentemente eu estava treinando um menino, ele ficou acho que uns 8 meses aí? Ficou uns 8 meses. Ele nunca tinha sido vendedor. Eu contratei ele para ser meu pré-atendimento. O primeiro mês ele foi bem, eu falei, cara, você tem perfil para ser vendedor. Ele é um cara mais analítico, mas o analítico bem construído, ele se torna um cara bom. Claro. Às vezes melhor que um executador. Que o cara executador que fala, né? Executador, ele tem uma pegada muito agressiva. Só que ele esquece de analisar ponto por ponto. O negócio dele é vender, 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 vender. É isso aí. Já o cara analítico, se ele criar aquilo, ele entender o que é a venda, que o analítico entende, ele tem um potencial muito além de um executador. E eu vi potencial nesse menino. E logo quando eu mandei ele embora, eu estou em casa um dia à noite, um cliente me chama no Instagram. Pô, Léo, tô tentando falar com o teu vendedor tal, cara. Cara, já passei as fotos do meu carro, já passei vídeo, já passei tudo. Pô, eu quero essa tua X5 aí, cara. E olha que louco. A X5 não era minha, era de um outro lojista que trouxe aqui para me vender. Então, estava anunciada no meu site e no site do cara. Caramba. Porque tem acontecido isso. Alguns lojistas têm trazido carros alto padrão para me vender. Por causa da minha rede social, aquilo que eu tenho formado. Construiu que também, eu construí. né? É uma referência. Beleza, falei assim, tá, qual vendedor? Ele falou, vendedor tal. Falei, cara, mas o que falta? Porque eu já avaliei esse carro com o meu gerente faz 3 dias e já passei a avaliação. Ele falou, pois é, eu mando mensagem e ele não me responde. Falei, cara, ele foi e mandou o print. Ele falou assim, ó, hoje mesmo eu mandei um bom dia. Ele falou, bom dia, irmão, e não falou mais nada. Falei, cara, não tô acreditando nisso. Chamei o Júnior, falei, Júnior, o que tá acontecendo? Cara, não, gente, já passou a avaliação pro vendedor tal, já era para ter passado pro cliente. Falei, cara, o negócio é o seguinte, eu pago tanto no teu carro e essa é a proposta. Eu mandei 3 mil a menos ainda, que eu tinha passado a avaliação. Beleza, amanhã cedo eu tô no outro lote. E olha o que ele falou. Eu vi que o carro está anunciado lá no Léo da Grampix. Eu vi que o carro tá lá na Grampix anunciado. Mas eu quero comprar com você. Nossa. Foi-lhe um tapa na cara assim. Falei, beleza. Falei, então amanhã tá agendado, tal horário, você vai na loja. Ele chegou aqui no outro dia, 10 horas da manhã. Hora que 9 e pouco da manhã, meu vendedor chamou ele. Ele falou, não, cara, eu já estou indo para a loja e o negócio já está fechado com o Léo. O Léo e o Júnior já falou comigo, 3 mil a menos da avaliação do que tinha passado para ele. Chegou aqui, bem na hora chegou uma Volvo, uma XC60 na hora aí, e o cara não quis a X5, acabou fechando a Volvo. Deu até o Léo, pô, você pegou meu carro para vender o teu, né? Brincou comigo, né? Falei, Charazinho, tava precisando, deixei teu carro de lado aqui. Brinquei com ele. Mas não foi isso, a esposa do cara quis o outro carro. E eu chamei ele para conversar. Falei, cara, por quê? Ele falou assim, cara, porque eu fiquei com medo de passar a avaliação. Porque eu achei que vocês pagaram pouco. Falei, tá, mas eu paguei 3 mil a menos que nós passamos. Pois é, cara, eu reconheço o meu erro, falei e eu não passei o valor. Falei, cara, você estava jogando uma venda fora. O cara, tipo assim, para ele pode ser somente um valor de uma comissão. Para mim, cara, às vezes salvava o meu dia do meu caixa. Eu tô falando um carro de 200 pau. E a gente conta que esse carro que eu peguei na troca dele, eu já vendi, peguei já dinheiro e assim eu girei. Se eu não faço aquela venda, muita coisa podia estar travada ainda, mas você está entendendo o contexto que eu estou querendo dizer? Claro. O cara tava com medo, cara, de dizer a avaliação pro cliente, cara. Tipo assim, o não ele já tinha. Mas tem a ver com essa questão da atitude, Léo. Posicionamento. O posicionamento. Tem muito vendedor que se esconde, e aí é complicado. Eu não posso nem chamar a pessoa assim de vendedor, sabe? Sabe o que eu penso disso aí, Flash? Quantos leads eu não perdi, cara, na mão dos caras? Porque esse era um seguidor do Instagram. O cara me seguia. Ele queria comprar comigo. E quantos clientes que veio de classificado, que não era do Instagram? Eu falei assim, cara, eu não consigo mais confiar em você, cara. Me desculpa, eu vou ter que te mandar embora. Ele falou, cara, já estou preparado. Mandei o cara embora. É isso aí. E era um cara que, para mim, era um cara bom, era um cara treinável. Você acabou de falar uma coisa agora, né? Um dos pontos principais é confiança. É um dos pilares que eu tenho. Eu sempre falo que o principal pilar de trabalho tem que ser a confiança. Eu tenho que... O que o Léo me falar e o que eu falar para o Léo não pode ter meio termo. Eu tenho que acreditar no que ele me fala. Porque a partir do momento que quebrou o elo de confiança, não tem por que a gente continuar junto. Não tem. Como que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu tenho que ficar, sabe, olhando torto? E será que ela está fazendo assim? Será que está legal? Será que não está? Então, para mim, é confiança. Isso é bem legal. Mas se eu fosse resumir tudo isso, postura, posicionamento, pergunta, é querer. É querer. Eu percebo muito vendedor que parece que não quer. O cara tem família, o cara tem filho, o cara tem que pagar as contas, mas ele se esconde,
ele não levanta para ajudar a arrumar um pátio, ele não, sabe, não tá Não vendo... passa um pano na mesa dele. Cara, não se organiza, não chega no horário, não dá retorno, que nem você falou agora. É tão simples. Eu não sei se é para mim tão simples, mas é tão simples. Eu brinco com a turma que é o método FCA. A turma fala, nossa, o que é isso? É feijão com arroz. Só faz o feijão com arroz. Fizer o feijão com arroz bem bonitinho, cara, não tem como dar errado. Nós ativamos o resgate aqui e o Júnior falou, Léo, vamos ativar o resgate, agora já a menina do pré-atendimento está bem treinada, já vamos ativar o resgate. E o resgate eu não sabia que se o vendedor não alimentar o CRM em 2 dias, o lead cai. Teve um vendedor aí de 50 leads, no dia seguinte caiu para 12, bateu o desespero. O meu gerente falou, cara, o problema é seu, você não alimentou o lead. E assim, eu falei, Júnior, via de regra, uma vez que esse lead foi pro cara e não deu certo, acabou. Não volta para ele. Ele teve a oportunidade dele, vai pro outro. Então o outro, no dia seguinte, que eu só tenho 2, ganhou quase 30 leads aí numa brincadeira. Por quê? Porque o cara não fazia o básico, feijão com arroz, que é alimentar dentro do sistema. Cara, escreve. Eu quero lead, mas eu não quero alimentar. E, Léo, follow-up. Eu sou fascinado nessa ferramenta. Você falou de CRM agora. Tem muito vendedor, e aqui já vai dica para você que está assistindo também. O follow-up pode fazer você vender muito mais. E não é balela, não é balela. Tudo que a gente fala aqui é conexão, experiência, é você se manter vivo na cabeça do cliente. Eu sempre falo assim, quando você pensa em comprar uma roupa, eu tenho certeza que vem a primeira loja na tua cabeça. Uhum. Por quê? Porque ela virou referência para você, Léo. Uhum. Eu quero comprar um tênis. Vem a primeira na tua cabeça. Por quê? Porque virou referência. Pode ser que você não compre lá, mas geralmente você vai lá por primeiro. Mesma coisa pessoas. Quando eu tenho dificuldade em uma coisa, eu já sei 3 pessoas que eu vou ligar. E é isso aí. Eu ligo para você, eu ligo para o Rodrigo, eu ligo para o Léo. Um dos 3 eu ligo. E aí, essa se mesma regra... eu ligo para um, não atende, eu ligo para o outro. Se eu ligo para o outro, não atende, eu ligo pra... E se nenhum dos 3 atender, eu vou lá na loja. Vai lá na loja. Mas, Léozinho, você concorda que isso aí é uma regra que ela se repete também no carro? Por que eu estou falando isso? Porque o cliente, quando ele tiver que comprar o carro, ele tem que lembrar de você. Uhum. E o vendedor não gira essa chave. E como que ele começa a fazer essa conexão? É através do follow-up. Porque, lógico, a gente quer vender o carro na hora. É muito bom vender o carro na primeira sentada, que a gente chama. O cliente sentou, e vendeu o carro. Mas não é uma regra, não é assim que acontece sempre. E como que você faz conexão com esse cliente? Quando você alimenta bem o teu follow-up. E aqui, pessoal, alimente com dados que você acha que é besta. Vou citar um exemplo. Cliente veio na loja com a camisa do Corinthians. Cara, parece besta. Cliente veio na loja com o boné do Iron Maiden. Veio com a filha tal. Filha estava com a boneca da Barbie. Cara, o cliente trabalha com tal coisa, mora em tal bairro, falou que é vizinho do cliente tal, casado com não sei o quê. Alimente, sabe por quê? Porque, Léo, geralmente... Informação gera conexão. E isso é um estudo. Por que eu estou falando isso? Porque tem um estudo que diz que a maioria das vendas acontece entre a 5ª e a 7ª interação. Uhum. Então, pensa comigo. Eu vou fazer interação com você. E aí, a minha primeira ligação para você é assim. Ô, Léo, tudo bem? É o Rodrigo aqui da LM. Tudo jóia? Você fala, tudo jóia. E aí, vamos comprar o carro hoje? Não, hoje ainda não. Estou pensando. Então, tá bom. Aí, passa 2 dias, eu vou ligar para o Léo de novo. Ô, Léo, tudo bem? Como é que tá? É o Rodrigo aqui da LM de volta. Não, tudo bem. E aí? Já vai comprar o carro hoje? Não. Posso te contar uma experiência? Pode, por favor. Eu não vou citar nome, porque ele é nosso amigo. Mas teve um evento aqui da Sovepar, certo? Uhum. E tinha vários players ali vendendo o seu peixe, seu material, seu curso. E eu fui abordado por 2 meninas de uma tal... empresa. Pegou meus dados, não, você conhece tal, conhece tal? Conheço. Beleza, anotou os meus dados ali. Falei, não, eu já conheço o cara, já fiz live com ele já foi na minha empresa, já deu até um treinamento. Beleza. Então, foi lá, anotou meus dados, eu tenho que tomar muito cuidado para mim não falar o nome. Se eu falar o nome, vocês vão ter que cortar se eu falar o nome. Beleza, aí foi, anotou os dados e tal. Essa pessoa começou a me ligar depois de um tempo. Ela me ligava, representa, você passou o teu contato dizendo que você tinha interesse. Já começou errado. Eu não passei contato falando que eu tinha interesse. Eles me abordaram pedindo. Ponto. Só que é o seguinte, eles não estavam ligando para um vendedor, nem para o fulano de tal. Eles estavam ligando para um empresário. O meu dia é corrido. Então, assim, resume.
Como diz o Pablo Marçal, vamos, tananã, tananã, vai direto para o como, fala o como. Resumo, ela, então, você demonstrou interesse e tal. Eu falei, tudo bem. Eu gostaria de perguntar quais são os seus desafios hoje no mercado, o que você tem encontrado desafio. Isso na 4ª tentativa, ela já me ligando. Eu decidi atender ela, que eu estou tentando falar com você não me atende. Eu falei, tá, beleza, vamos lá. Eu queria saber quais são os seus desafios hoje que você tem encontrado no mercado. Gostaria de saber quantos carros você trabalha no estoque, que perfil de carro que você trabalha e como que está a sua rede social. E eu queria te fazer uma outra pergunta. Se você tem sócio, não tem, tal. Eu falei assim, você está falando sério que você está me perguntando isso? Não, sim. Eu falei, você quer saber se eu tenho sócio? Por que você quer saber se eu tenho sócio? Não, para saber se vocês estão na mesma visão. Eu falei, não, mas o que você tem a ver com isso? Se eu estou na mesma visão ou não. Tá, e você está perguntando do meu estoque, quantos carros eu tenho? Entra no meu site, www.lmmotors.com.br. Pesquisa lá. E o meu Instagram, como está? Entra no meu Instagram, né? Deixa eu falar assim para ela, é eu que tenho que te oferecer algo ou você que está querendo me oferecer uma solução? Se você quer me oferecer uma solução, já venha com algo. Estude a minha empresa, o meu Instagram, o meu estoque. Busque saber quem sou eu e me traga algo. Léo, hoje eu quero te trazer isso, um benefício. Cara, eu fui super grosso com ela no telefone, mas ela provocou isso. Cara, eu não quero nem saber, eu bloqueei o número dela. Eu bloqueei. Ô, Flecha, por que ela quer saber se eu tenho sócio, mano? Sendo que ela quer me vender um produto. Porque você está na mesma visão e isso é um problema pessoal da empresa. É isso aí. Por que ela quer saber quantos carros tem no estoque? Irmão, entra no meu estoque e veja. É a mesma coisa eu vejo com muitos vendedores. Ele vai direto no pote. Não, cara, e aí, já falou com tua esposa? E aí, vamos fechar? Já vamos passar a ficha? Cara, calma, se conecta com o cliente, entende a necessidade dele. Tem um cliente que está para chegar aí. Nós negociamos 3 ou 4 carros. O primeiro carro só incomodou, irmão. Quebrou em São Paulo, fiz o motor da BMW, fiz o cabeçote da BMW lá. Aluguei carro pro cara, ele resolveu as coisas lá. Voltou para cá, chegou aqui, faltando 15 dias para vencer a garantia, explodiu o motor do carro. Ele foi e comprou outro carro para a mulher. Ele tá chegando aqui para ver um carro de quase 300 mil. Só que essa semana passada ele me chamou querendo uma Porsche nossa. Ele veio olhar, eu falei, cara, a Porsche não é perfil para você. O carro que você tá é melhor ficar com você tá. Mesmo que se ele fizesse negócio comigo, o carro que ele estaria me dando é uma BMW 320 azul Portimão com teor terracota 2021. Isso é a mesma coisa que você vender doce para uma criança que está junto com o pai. Pai, eu quero aquele doce ali. Se não comprar, dá ruim para o pai. É a mesma coisa que você vender uma BMW dessa. É muito fácil. E o outro carro que ele ia comprar é uma Porsche com uma quilometragem mais alta, é mais difícil de vender. Eu chamei meu gerente e falei, Júnior, esse não é o carro para esse cliente. Eu não quero perder ele como cliente. Ele quer uma Porsche, mas no momento certo não vou vender uma Porsche para ele. Ele foi lá em casa e falei, pega o carro, deixa ele passar o final de semana com o carro. Pega. Na segunda-feira ele falou, cara, você tem razão, não é esse o carro para mim. Mas isso faz 15 dias. Ele tá vindo aqui na loja, acabou de chegar lá. Ó. Tá vendo que estacionou um carro branco lá? Tá vendo lá? Acabou de chegar aqui, ele viveu um carro de 300 mil, ele me chamou 10 horas da noite. Léo, quero ver esse carro. Eu falei, cara, esse já encaixa para você. É uma X4, 2020. Esse já encaixa para você. Você tá entendendo, cara, que tipo assim, não vá com a sede no pote, não fica desesperado. Igual você falou o negócio do time de futebol. Recentemente, mandei um vendedor embora, porque é o seguinte, no segundo dia entrou um cliente aqui, simples, com a roupa da Claro, pô, com a anteninha em cima com a escadinha em cima do Celta dele. Eu vim ver esse Cobalt aqui. E o Cobalt estava ali fora, ele foi lá, mostrou, ele falou assim, anota meu CPF, vê se faz sem entrada. Aí o vendedor disse assim, seu CPF é bom, teu score é bom? Ele falou assim, veja lá. E não passou pro cara, mano. Nem ligou, porque nem mandou mensagem. O que o cara fez? Ligou aqui na loja. Ô, Léo, fui aí agora há pouco, cara. Cara, eu te sigo no Instagram, eu tenho maior vontade de comprar um carro com você. E agora que entrou um carro no meu perfil, que você só vende carro caro, teu vendedor ficou de me chamar, desdenhou de mim lá, que eu queria fazer sem entrada o carro. Ô, Léo, me atende aí, pô. Ô, Flecha, peguei o telefone do cara, o CPF do cara, coloquei no CPF dele nos bancos. Mas liberava tudo. Já peguei cara com prolabore de 100 mil que não liberava, que o cara libera com salário de 3 conto. Eu mandei o cara embora na hora. Na hora eu chamei meu gerente e falei assim, manda ele embora. Na hora. Ele reconheceu, ele falou, não chamei mesmo, eu analisei. Pela aparência. Isso. Como que eu fiquei amigo desse cara? Ele não comprou esse carro. Eu tentei vender mais 4 carros para ele depois. No 4º carro eu fui vender. Mas eu mandava mensagem para ele, eu vi que ele era flamenguista. Daí eu mandava, quando ele postava uma coisa, tá... Cara, você é gente boa, tem um CPF bom, mas, cara, flamenguista. E brincava, falava mais coisa com ele.
fomos gerando um relacionamento, foi daqui, veio dali. Ele chegou aqui dentro, bem no dia entrou um Onix, com 2015, com 60 mil quilômetros. Ele falou, Léo, esse é o carro para eu poder trabalhar. Aí ele acabou dando o Celta com parte de pagamento. A CPF do cara, que nem uma bala. Falei assim, cara, que loucura, né, cara? O cara, às vezes, era a venda que ele precisava do dia, o cara tinha acabado de entrar na empresa, precisava mostrar serviço. Cara, não dá pra você ficar vendo quem pode ou quem não pode. Atende igual. Se conecta com o cara, esse cara vai te indicar outro. E essa conexão, Léo, ela é tão importante assim, ó, tanto, lógico, para você vender, mas até se acontecer algum tipo de problema. Porque o cliente, uma vez que você tem conexão, o cara vai pensar 2 vezes em vir ou te xingar ou brigar com você. Né? É isso que o vendedor tem que entender. Vou citar um exemplo. Tem um grande amigo meu, jogador, né? Vou preservar o nome aqui também. Tava trocando de carro, não achou nenhum carro da gente lá. Ele perguntou, Rodrigo, você compra o meu carro? Pô, olhei e falei, compro. Fizemos a avaliação, tudo. E nesse dia eu estava, não sei o que eu estava fazendo também pelo de loja para loja, pedi para uma vendedora acompanhar ele. Falei, ó, a vendedora vai te acompanhar, faz tudo lá com ela. E aí eu falei para a vendedora, falei, ó, esse aqui é um amigo meu, já libera ele, que ele estava inclusive indo para poder viajar, tinha jogo. E eu mando os contratos para ele assinar, tudo mais, e já liguei no financeiro e mandei liberar o pagamento. Tá bom. Daqui passou uma meia hora, a vendedora desesperada. Pegou, liberou o carro e veio Decra reprovada no carro. Rodrigo e a Decra. Eu falei, você já ligou para o cliente? Não, pelo amor de Deus, como que eu vou ligar para o cliente e vou falar que a Decra deu reprovada, que não sei o quê? Eu falei, dando daqui o telefone que eu ligo. Ligando. Liguei e falei, e aí, amigão, beleza? Beleza, viu? Tá tudo certo aqui, só que é o seguinte, você não me contou uma coisa, que teu carro tinha uma batida traseira aqui, o laudo reprovou, cara. Falei, viu, para eu repassar teu carro, dá uma diferença de 15 mil reais, eu já paguei o dinheiro na tua conta, só vou te pedir um favor. Devolve 15. Manda 15 na minha conta aqui. Ele falou, putz, Rodrigo, sério? Eu falei, sério, tá aqui o laudo, mandei para ele. Deu meia hora, 1 hora, ele fez o Pix de 15 mil na loja. Por causa do relacionamento. Né? Relacionamento. Então, para resolver problemas também o relacionamento é importante. E essa conexão, que nem você citou o exemplo lá da pessoa que te ligou. Pensa a pessoa te ligar, primeiro conversar com você, perguntar como é que tá tua esposa. O cara ligou e os meninos, loja, como é que estão? Pô, Léo, entrei aqui na tua loja, pô, você tem uma loja tão bonita, né? E sim. É outra coisa. E por isso que eu falo, anota tudo, sabe por quê? Porque a nossa cabeça falha, Léo. Ela não vai lembrar. Então eu era o cara mais chato do follow-up. Eu escrevia tudo. Tinha gente que dava até risada de mim. Eu escrevia tudo. Só que quando eu queria falar com aquele cliente, eu ia lá no histórico. Falava, opa, esse cliente veio assim, veio aqui, tá, camisa tal. Então, muitas vezes eu ligava para o cliente com vontade de vender, lógico, que acho que é essa. Sempre vai ser a intenção. O vendedor que atende cliente sem intenção de querer vender, cara, tá errado. A intenção sempre tem que ser de vender. Mas cuida desse caminho. Então, quando você tem essa informação, às vezes eu ligava, o time dele ganhou. Eu ligava só, ô, Léo, e aí? Pô, você tá me ligando de novo para vender o carro? Não, estou ligando que eu vi que teu time ganhou, tá feliz hoje, né? E aí você começa a criar esse relacionamento, né? E a venda acontece, Léo, não tem como. Cuide das pessoas, isso vende, eu sempre falo. E quando falo cuidar das pessoas, é cuidar de você tem que estar bem, você tem que tá legal para poder fazer um bom atendimento, cuidar, nós como gestores, cuidar do nosso time, né? E cuidar do nosso cliente. Não tem outro caminho. O que eu vejo assim, ó? Eu recentemente contratei um outro vendedor que ele estava numa loja que ele falou, olha como que foi a última venda dele. Ele vendeu um Palio, bem velhinho, e ele ganhou 50 reais de comissão para vender esse Palio. E o Palio não tinha gasolina. Resumindo, o cliente saiu da loja, ele e o cliente empurraram o carro até o posto. Nossa. Era mais ou menos assim o perfil da loja de vender. O que eu entendo sobre isso? Envolve muita loja que o cara tá, e faz com que o quê? Essas lojas em si que faz isso, eu não estou generalizando, estou dizendo as lojas que fazem isso, machuca o cliente. Então, o cliente ele já chega na tua loja machucado, escaldado. O cara chega aqui, você está entendendo? Exemplo, quando o cara tem uma tentativa de assalto. Toda vez que ele pensar em ver algum assalto, ele já fica desesperado. Ou um acidente de trânsito, o cara bateu o carro uma vez, qualquer coisa, o cara tem vai vir aquela lembrança na mente. E eu vejo que os clientes, eles chegam, cara, mas é direto, fui em tal loja, tive essa experiência, fui em tal loja, tive experiência, passei e conheci tal vendedor, tive isso. Então, assim, é a falta, os caras estão tão focados somente em vender que eles esquecem de entender o que o cliente quer comprar. Olha que engraçado.
na semana retrasada. Fui pro shopping e a Júlia... Ai, pai, por que meu tênis não está servindo mais e não sei o quê? Eu queria um tênis novo. Falei, tá, que tênis você quer? Vou falar a marca aqui. Eu quero a Vans. Tá bom. Aí, lá no Shopping Barigui, e tomara que alguém lá assista. Assista. Aí eu falei assim, entra na loja. Minha mulher ficou olhando, eu falei, não, entra na loja. Aí ficamos meio que para fora ali, tem tipo um parapeito assim, ficamos encostados ali. E ela entrou. Eu falei, vai lá e olha. Aí nisso eu fiquei só olhando. Ela passou por um vendedor, ela passou por outro vendedor. Aí lá na frente tinha o Marcos, né, que é o nome dele, o Marcos. Ele atendeu ela. Oi, você veio ver um tênis? Dela, vim ver um tênis, e não sei o quê. Que número você calça? A calça tal. Qual que você gostou? Gostei desse. Ah, então tá bom. Posso trazer para você provar? A Júlia olhava assim, né? Daí ela, aí tá bom. Aí nisso nós entramos. Cara, e ele entendeu minha menina e provou e mostrou e passou cadarço. E é isso que você gostou? É isso que você gostou? Compramos o tênis. Perfeito. Aí, eu tinha gostado de um tênis também, olhei, mas, né, deixei quieto. Isso foi num sábado, eu semana passada viajei, na terça-feira ele mandou uma mensagem. Oi, Rodrigo, tudo bem? Estou mandando mensagem só para saber como é que tá o tênis da Júlia. Caraca. Tá tudo certo? Ela gostou, Viu, você por acaso gostou de algum tênis? Você tinha gostado. Aí eu falei, cara, eu gostei, não lembro do modelo, só sei que estava lá no fundo da loja, né? Então tá bom, daqui a pouco começou. Ele começou a mandar as fotos de todas as paredes da loja. E aí eu falei, cara, daí eu identifiquei o modelo, falei, gostei desse aqui. Aí ele falou, pô, esse aqui é o modelo tal, é assim, é um lançamento, custa tanto, você, né, quando você quer vir na loja provar? Eu te espero aqui, assim, assado. Falei, olha, não vou estar aqui a semana, assim, mas no sábado eu vou aí. E aí foi meu presente no Dia dos Pais. Aí eu fui lá na loja, conversei com ele. E comprou o tênis. Aí comprei o tênis para ele de novo. Então, hoje você está expondo o nome do cara aqui, fora os que você vai indicar. É isso aí. Então, olha a diferença. Que uma simples mensagem perguntando como é que tá o tênis da minha filha, se ela gostou, se deu certo, gerou mais uma venda para ele. Sábado eu cheguei lá, cumprimentei ele, falei, ei, Marcos. Ele olhou para mim e falou assim, 39, né? Eu falei, 39. Aí ele foi no estoque e voltou com o servinho no pé. Eu falei, cara, vou levar esse aqui. Eu falei, pô, então tá bom. Recentemente, eu fui numa loja de grife, no Pátio Batel. Eu tinha comprado um tênis lá e eu tinha pedido para o vendedor separar uma jaqueta e uma camiseta para mim. Que ela tinha entrado em promoção. Eu falei, separa. Ele falou assim, quer que eu separo? Eu falei, beleza. Não tem problema estar na promoção. Ele, não. Eu falei, que dia você vai estar? Ele falou, esse final de semana eu não vou estar lá, eu só vou estar terça. Cara, acabei indo no pátio no domingo. Uhum. Daí eu mandei mensagem para ele, posso ir lá? Ele falou, pode ir lá e ver que está separado para você. Cheguei lá, experimentei, não gostei da jaqueta e nem da camiseta. Nisso a Evelyn começou a olhar um tênis. Bota no pé, eu falei, cara, preciso comprar mais um tênis. Eu tinha comprado um tênis, preciso mais um, tal, vai daqui, dali e tal. Beleza, só que o tênis que eu tava era da marca. E bem na pontinha, assim, no canto, na frente, por exemplo, descosturou um ponto do tênis. E eu mostrei para a vendedora, eu falei, descosturou esse ponto aqui, o que é esse aqui? Ela disse assim, não, esse aí não é nada, é normal. Tudo bem. Ela falou isso e ela começou, trazia tênis para a Evelyn, trazia daqui. E eu falava, tomara que a Evelyn não queira, tomara que a Evelyn não queira, tomara que a Evelyn não queira. E ela falava, você não quer nada? Eu falei, não, se a Evelyn quiser, ela compra, mas eu não quero. Irmão, não deu certo o tênis no pé da Evelyn. Ela pegou o 37 e o 38, nenhum dos dois deu certo no pé dela. Ela, nossa, amor, muito que eu queria. Foi a hora que saiu da loja, eu falei assim, eu tava torcendo para não dar certo. Para nós voltar aqui e comprar com o vendedor. Uhum. Resumindo, o que eu vi? Ela só queria vender, irmão. É isso aí. Ela só queria me empurrar. Estou falando de uma marca de grife. Beleza. Voltei outro dia lá para ver uma camiseta com esse cara que me atende. Eu saí com uma camiseta, com uma jaqueta e com um tênis. Porque eu simplesmente falei para ele, irmão, olha isso aqui no tênis que eu comprei. Eu fui com o próprio tênis. Deu um ponto, ele na hora falou assim, tira do pé, me dá aqui. Tirei do pé, dei para ele. Falou assim, não, já vou mandar aqui agora para o setor de pós-venda. Tirou uma foto e mandou. Ele me chamou semana passada, Léo, traz tênis aqui que eles vão consertar. Olha aí. Cara, o atendimento é tudo. Não, é tudo, Léo. Falei, quando eu entrei nessa loja, a primeira vez que eu fui, falei assim, que eu tinha ido com o Léo nessa loja. Uhum. Pô, eu vi lá pegar 4 peças, 15 conto. Falei, cara, você é louco? Isso aqui não é loja pra mim, não, cara. E até então eu tinha ido lá e nunca tinha comprado. E beleza, daí a primeira vez que eu fui lá pra comprar, a hora que eu entro dentro da loja, eu entrei meio assim, né? Falei assim, até brinquei. Falei, pô, amor, essa loja aqui não é pra nós. A hora que eu entrei dentro da loja, o cara veio assim, esse cara que me atende. Caraca, você é aqui, Léo?
Ô, te sigo no Instagram. Ô, gostei daquela Mercedes que você postou hoje, hein, cara? Ah, já fiquei todo grandão. Tô em casa, né, cara? Falei, pô, é porque eu acho chato você entrar numa loja, experimentar e não comprar. Eu acho chato você entrar e ficar olhando o preço. Mas cada um tem um jeito. Beleza, esse cara ganhou meu coração. Eu já indiquei várias pessoas pra ele que tá comprando com ele. Aí. Várias. Esse dia meu amigo foi lá e falou, eu quero comprar roupa. Pam, passei o contato, comprou um monte de roupa. A esposa dele, eu quero comprar um presente pro Dia dos Pais. Falei pra Evelyn, passa o contato do vendedor. Pam, passou o contato. E assim tem ido. Então, cara, é a forma com que você aborda, a forma que você se posiciona com o teu cliente, você vai saber se você vai vender para ele uma vez ou sempre. É isso aí. E aqui já fica mais uma dica que eu falo para quem é pai, né? Você que vai atender famílias que chegam aí, dê atenção para todos. Porque a turma geralmente canaliza, vem uma família, o cara só fala com o homem. Exatamente. Cara, tá a mulher junto, estão os filhos juntos. Você é um bobo, desculpa a expressão, mas não sabe que quem vai decidir pela compra são eles também. Então dê atenção para todos. E quando o cara tiver com criança, cara, se envolva com a criança, porque não tem coisa mais gostosa para um pai ou para uma mãe do filho ser acolhido, do filho ser bem tratado. Então cuide dessas pessoas que vão junto, porque elas vão ter influência total na hora da decisão da compra. Vou contar duas histórias para você aqui. A gente vai encaminhar pro final, já demos 1 hora aí já, Rapaz, né? Caraca, passou, voou. Voa, né, cara? Amigo, fui recente... Tem um tempo atrás, eu vendi e tava vendendo uma BMW para um jogador de futebol. Aí, beleza. Ele falou, cara, eu quero o carro, tal. Daí ele chegou aqui para olhar o carro. Daí eu comecei a falar, irmão, esse carro tem isso. Ele falou, cara, sai daqui, vai lá e fala pra minha mulher, cara. Você tem que convencer ela, você tem que convencer. Eu quero o carro, não quero nem saber. É isso aí. Aí eu comecei a chegar, falar, fulano, esse carro é isso, esse carro é aquilo, esse carro tal. Comecei a falar pra ela, né? Daí ele falou, cara, vai, continua falando, fica no pé dela, até ela, tal. Resumindo, convencemos, ela comprou o carro. E, de fato, eu tive que vender o carro para ela. É isso aí. Não foi o carro para ele. E agora, recentemente, compraram outro carro. E uma outra experiência que teve aqui, uma vez entrou um pai e um filho aqui. O cara parou uma estradinha lá no portão de trás, lá, e eles entraram e vieram direto na Porsche. Só que tava todo mundo atendendo, não atendeu ele. Depois ele me chamou no Instagram, pô, entrei na loja, só que a gente foi com um carro simples e aí ninguém deu atenção para nós. Eu falei para ele, não, mas eu cumprimentei você e seu pai, só que estava todos em atendimento, a gente não é um número grande aqui. Peço desculpa, mas volte aqui que nós iremos atender você. O Piá devia ter uns 10 anos, Flecha. Piazinho novinho. Só que eu via que ele sempre comentava em tudo as minhas coisas. E eu sempre curtia aquilo que ele comentava, curtia e tal. Piá bem novinho. Passou um pouquinho, o pai dele voltou aqui. Ele falou, não, cara, meu filho é assim mesmo, fica tranquilo. Mas é o seguinte, cara, eu vim aqui para ver essa Porsche porque ele não me dá paz. Ele fala que eu tenho que comprar um carro aqui com você. A gente quase fechou o negócio. Ele veio sozinho, sem o filho. Cara, o cara é um baita do empresário. Mas o cara tem um potencial gigantesco. Ele falou, cara, você não sabe o quanto que eu gasto com meu filho de kart por mês. O moleque é piloto de kart. Putz, que massa. Ele gasta um caminhão de dinheiro com o Piá, porque esse negócio vai muito dinheiro. E através do filho, cara. Ele veio aqui, a gente quase fechou o negócio. Através do filho dele, que tinha aproximadamente uns 10, 11 anos, me acompanhava na rede social. A importância, porque eu sempre respondia a ele. E o dia que eles vieram aqui, eu cumprimentei os dois. Só que estava todo mundo atendendo mesmo. Por isso que eles não esperaram. Mas é sobre isso, cara. É isso aí. É você se envolver, né, com a família, com entender aquilo que o cliente busca, qual que é a verdadeira necessidade. Cara, não tem outro caminho. A turma enche meu saco muito porque eles tiram sarro, né, mas... um lado positivo, porque eu tenho uma facilidade muito grande de gravar nomes. Então, se eu conversar com uma pessoa 3, 4 minutos, dificilmente eu esqueço o nome da pessoa, né? E às vezes chega cliente lá, ô fulano, e os caras falam, pô, cara, como é que você lembra do nome da pessoa? Né? E engraçado que esses dias teve um caso do Matheus, ele comprou um carro lá conosco, e o pai dele, o Fausto, olha que loucura. Quando ele chegou, a gente começou a conversar, e aí o pai dele, eu sou dono de uma empresa que importa parafuso, tem uma loja de parafuso, e assim, assado. E aí os assuntos começaram a conectar, né? E aí eu falei para ele assim, o Matheus tem 20, sei lá, acho que 25 anos. Daí eu falei, cara, a tua mãe não é Neuci? Perguntei para ele. É. Daí eu falei, cara, sabia que tua mãe foi minha chefe? Aí ele falou, você tá brincando. Eu falei, cara, tua mãe foi minha chefe na Austin, cara. Eu era televendas e ela era minha chefe.
cara, eu te conheci quando você tinha uns 5, 6 anos. Caraca. Aí ele ficou me olhando e falou, cara, não acredito, cara. Aí o pai Vou dele, ligar o pra minha mãe. Fausto, falou assim, meu Deus, cara, ele conhece tua mãe, eles são separados Aham. hoje, né? Tudo. E, cara, e hoje, olha que loucura, já encontrei ele umas 2, 3 vezes depois, e ele vem, me cumprimenta, e eu falei, manda um abração pra tua mãe, tem um carinho muito grande por ela. Que legal, você lembrou pelo Mas nome. é coisa de doido, né? A primeira pergunta que eu faço pros meninos, eles dizem, ô, Léo, vamos dar uma olhada no negócio. Fala, qual que é o nome do cliente? É a primeira pergunta, qual que é o nome do cliente? E eu vejo que eles sempre batem na tecla. Eles conversam com o cliente, eles pegam o contato lá dentro do AutoConf e clicam no botão e não salvam o nome do Cara, cliente não no celular. Aí fica, ô amigo, ou não sei o quê. Cara, que pavor. Que amigo, cara. Amigo. É João, é Ricardo, é É isso Pedro. aí. Chama o cara pelo nome. O cara não é teu amigo, o cara é teu Ó, cliente. eu vou falar uns nomes aqui que eu sei que eu tenho liberdade para falar, tá? O William Takenaka, ele é diretor da Sulpar, aqui em Curitiba, e ele foi um vendedor meu. Ele era vendedor de tênis. E aí, cara, menino dedicado. Não é à toa que ele construiu uma carreira, um guri inteligente pra caramba. E aí, um dia ele chegou na minha mesa e falou assim, chefe, qual que é o mínimo que você faz nesse carro? Aí eu olhei pra mesa lá, desse jeito, a família lá sentada, eu falei, qual que é o nome do teu cliente? Qual que é o nome da mulher dele? O que ele faz? Fui perguntando. Falei, cara, desculpa. Eu falei, você volta lá. Quando você tiver todas essas informações, aí você volta aqui pra falar falar de comigo de valor. preço. Cara, ele vermelhou, ele é brancão, assim, ele vermelhou. Aí ele voltou lá tudo sem jeito, cara. E eu vi ele conversando e, pô, deu amoleceu o coração, né? Aí eu fui lá junto, sentei na mesa. Quebrou o gelo, Acabou né? que a gente vendeu o carro pra ele, família. Mas assim, ele fala até hoje, cara. Eu converso com ele, falou, cara, que lá foi a maior lição que eu tive, cara. Ele falou, porque realmente, como que eu vou vender um carro, né, pra uma pessoa? Cara, se você tem o exemplo da minha filha aqui, eu tô falando de um tênis. Pensa um carro. Como é que eu vou vender se não tiver conexão, se eu não souber o que o cara faz? Né? Então, precisa muito. Eu acho que, no final das contas, é a maneira que a gente se entrega, a gente se dedica, é o resultado que a gente vai colher. Né? E se a gente não criar relações fortes, relações de vínculo, relações de confiança, a gente não vai conseguir grandes resultados. Porque as pessoas gostam de estar junto de outras pessoas, gostam de... Todo mundo que gosta de estar numa roda fala assim, vou comprar um carro, vai lá e fala com o Léo. As pessoas gostam disso, gostam de ter alguém como referência. Né? Toda vez que fala, preciso de um advogado. Não, eu tenho um amigo meu que é advogado. Né? Então, as pessoas gostam disso. E o nosso papel como vendedor de carro é estar sempre sendo lembrado pelo cliente. Então, ele pensar em carro, o primeiro lugar, que nem eu citei da roupa, do tênis, o primeiro lugar tem que ser você. Né? Tem que ser a... Deixa eu te perguntar, pra gente caminhar pro final aqui. Boa. Falar um pouquinho do de loja para loja. Tá bom. Dessa metodologia que vocês têm aplicado pelo Brasil todo, né? Que tem o Brasil todo. O que vocês têm recebido de feedback, assim, de vendedores, de gestores, Nossa, de Léo. donos de loja de carro? Cara, assim, olha, a primeira metodologia que a gente lançou foi o Consignação Eficiente, com o Belo, né? Lembro que nós também tava lá naquela hamburgueria, batendo papo, lembra? Cara, que loucura, né? É verdade. Lembra? Aham. Então, e já tem quase 300 lojas que fizeram. E, assim, ó, a gente rodando, tem muito... Cara, quantos lojistas de chegar a falar com o Belo emocionado, de falar assim, cara, eu tava fechando minha loja e depois que eu comecei a trabalhar com consignado, a minha vida mudou e a minha loja tá bem e eu consegui trazer mais carro e o negócio virou. Então, tem muitos feedbacks. Semana passada eu estava no Mato Grosso e aí entrei em uma concessionária e a vendedora olhou para mim assim, né? Ela falou, Flecha? Eu falei, sim, tudo bem? Dela, por que vocês não trazem uma imersão daquela aqui, não sei o quê? Eu falei, não, a gente pode trazer, não tem problema. Dela, nossa, a gente acompanha os conteúdos. Então, cara, é muito doido, porque gratificante. a gente, lógico, a gente sempre faz algo, o ser humano que fala que não gosta de um elogio, o ser humano que fala que não gosta, né, de um carinho, ele está mentindo, né? Mas quando a gente começou a fazer todo esse processo, e foi o Rodrigo Belo que iniciou, depois ele me convidou, sou muito grato a ele pelo convite, por estar junto nesse projeto, ele sabe o quanto falo isso para ele todo dia, mas a gente começou a fazer, não imaginava que fosse tomar essa proporção. E quando a gente roda hoje o Brasil, e eu vejo que nem... Hoje, vou dar um exemplo, pô, a alegria minha chegar aqui, os meninos, pô, a gente assiste teu curso, cara, aquilo para mim... Então, é muito doido, sabe? É muito doido, porque...
a internet, ela possibilita isso, né? A gente se comunica muito pelas redes sociais. Você é um exemplo disso, você vende carro o Brasil inteiro, né? O Léo da Grand Prix vende carro o Brasil inteiro, né? E hoje a gente se comunica com o país inteiro. Então... O Marcos estava entendendo, o cliente está na China, pô. Ele falou, tô chegando no Brasil, eu quero comprar um carro urgente. Tá ali falando com o Marcos. Lu, vou citar outro nome aqui. Vende camisa para mim, as camisas que eu trabalho. Ela vende camisa para mim tem, acho que, 15 anos, pelo menos. E olha que loucura. A Lu, eu era gerente de uma das lojas aqui em Curitiba, do Grupo Barigui. Telefone derretendo de tocar, e eu ficava maluco com isso. Eu peguei e puxei a ligação. E eu atendi. Ela estava nos Estados Unidos. E ela falou assim, vou chegar nos Estados Unidos dia tal e eu preciso comprar um Gran Siena, nunca esqueça. Preciso comprar um Gran Siena, você tem? Eu falei, tenho. Daí ela falou assim, como que eu faço para comprar? Eu falei, é só te passar a conta e como é que você quer fazer? Pix. E assim foi. Na época é TED. Beleza. Cara, no dia tal ela estava lá, deixei o carro preparado, ela comprou, dela, cara, muito obrigado, eu liguei em várias lojas, ninguém me atendia, Até depois virou case esse caso dela lá na loja. E aí passou alguns dias, a Lu voltou na loja, ela falou, eu vi que você trabalha social, assim assado, eu vou a cada 3 meses para os Estados Unidos, meu marido é americano, assim assado, e eu trago camisa. Caraca. Ela falou, você não se interessa em comprar? Eu falei, me interesso. Daí eu falei, já vamos deixar combinado, você vai a cada 3 meses? Eu vou a cada 3 meses, então a cada 3 meses você me traz 4 camisas. E aí foi, cara, ela me traz camisa até hoje, estou falando de 15 anos. Né? Então a Melanie, a filha dela, né? o Rick, que é o marido dela, a gente criou uma relação, então ela já sabe meu gosto, ela vai e volta, ela nem pergunta mais. Ela só volta e fala, trouxe as camisas, posso passar lá na loja e te deixar? Aí ela foi lá na loja, hoje o Diego compra roupa com ela, o Panini, que é vendedor, ela compra roupa com ela, porque, cara, é tudo por isso, né? Por essa conexão, por esse cuidado. Que legal. É muito doido, Léo. Cara, prazer te receber aqui. Prazer é meu. Esticamos um tempo legal e batemos um papo legal. Que Até para deixar um gostinho de quero mais. Quando vocês quiserem que eu traga o Flash de novo aqui, me avise pelo menos uns 2 anos antes, né? Para não ficar com a agenda dele lá. Amigo, obrigado, cara, de coração pelo seu tempo. Eu que agradeço. Compartilhar as tuas experiências aqui comigo e com a galera que me acompanha aqui. Sabe que você é uma referência para nós mais uma vez. Para todos nós aí que te acompanham, siga firme. Como já batemos um papo, aquela vez eu estava num quarto de hotel, você estava no outro. Ficamos quase mais de 1 hora no telefone. Verdade. E eu te falei que isso que você faz, ela faz parte da tua missão. É a tua chamada. Deus te chamou para isso. Amém. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm dificuldade de entender, né? Pô, cara, será que eu vivo o meu propósito, não vivo? O teu negócio, a tua profissão, ela faz parte do teu propósito. É uma fatia do teu ministério. Então, isso que você faz, você já está cumprindo a tua missão aqui, a tua chamada aqui na Terra. Parabéns por entender e decidir se entregar para esses cabeça dura que é nós, ser humano, né? E é isso, cara. Parabéns mesmo de coração e tamo junto. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado para você que assistiu aqui o podcast. Foi muito legal estar aqui com você, uma satisfação imensa. Saiba que esse momento aqui só faz aumentar ainda mais o carinho e a admiração que eu tenho por você, pelo teu time, pela tua empresa, pela tua família. Né? Então, parabéns pelo cara que você é também. Obrigado por abrir essa oportunidade. Espero voltar várias vezes. É isso aí. Em menos de 2 anos. É isso, bem menos, né, de preferência. A gente vai estar junto, Léo. Obrigado de coração. Tamo junto. Galera, mais uma vez, não esqueça de curtir, comentar e seguir a nossa página. Tamo junto e até o próximo LM Podcast. Abraço, valeu!